Olá, nesse Gazine eu vou falar sobre a máscara Zine, para vocês entenderem a função dela e também de outra máscara que tem a ver com esse meu desenvolvimento na área dos quadrinhos e dos fanzines. Então, o meu Gazine eu criei no ano passado, no começo do ano passado, em 2020, para poder desenvolver conceitos históricos e amostragens de fanzines, afins e sua importância, né? E, inicialmente eu não havia usado máscara nenhuma, mas eu tive uma ideia de tentar ilustrar ou contextualizar o meu vídeo. E aí peguei uma máscara contra o Covid ano passado, meados do ano passado em diante, colei um dos meus desenhos e afixei alguns pequenos fanzines e coloquei na testa. Então, nos meus vídeos do final do ano passado, em 2020, meados segundo semestre em diante, vocês têm alguns vídeos que eu estou com essa máscara que eu não tenho aqui presente no momento para mostrar. Mas no final do ano eu resolvi então aprimorar isso e fiz um projeto. Nesse projeto eu tenho essa parte de cima dessa máscara, embora vocês não saibam e não dê para ver muito bem, mas a forma do meu projeto era para ser a carapaça que fica por detrás da cabeça de um Triceratops. E a ideia era mesclar isso com o de super-herói, que pode ser Magneto ou qualquer um. Essa mescla de dinossauro super-herói tem razão de ser, já que eu venho de um desenvolvimento infantil, infantil, juvenil e adulto, mas principalmente na infância, que eu adorava os dinossauros, ainda gosto até hoje, né? Principalmente das ilustrações feitas pelos paleoartistas, né? Dos dinossauros. E também com a leitura de quadrinhos de super-herói, embora atualmente eu não mais os leia, os atuais não, mas sim os clássicos, que eu mantenho em minha coleção e ainda gosto. Mas eu quis fazer essa mescla, já que a minha abordagem, a minha participação no fanzinato tem muito a ver com quadrinhos e tem a ver com esse meu desenvolvimento cultural a partir de dinossauros, de leituras de quadrinhos e de super-heróis. Então mesclei esses dois, colocando alguns fanzines aqui grampeados, né? Então essa é a função desta máscara Zine, né? Para esse meu Gazine, né? Eu tenho até uma explicação aqui que eu vou depois inserir na descrição, mas vou adiantar um pouco, quer dizer, um pouco do que eu queria eu já falei, mas tem algo a ver com paratopia também, né? Então, se os fanzines são paratópicos, paratopia, em paralelo, topos, lugar, estão em paralelo à oficialidade das publicações do mundo, mas não são consideradas, pois não são oficiais, entre aspas, não visam lucro e não estão no comércio. Essa paratopia eu também quis ilustrar utilizando uma máscara, porque quem está aqui não é o Gazi Andraus, é o Gazi Andraus paratópico com uma máscara Zine, então encarnando um fanzine, encarnando o fanzinato, assim como no final do meu curso de licenciatura em artes, em 1991 para 92, eu fiz esta máscara aqui e fiz uma apresentação, duas apresentações em duas disciplinas interdisciplinares de arte, que me renderam depois no meu mestrado, em 1996, se eu não me engano, terminando em 1999, me renderam esta apresentação renovada, utilizando a máscara e utilizando essa roupa aqui, que na verdade parece um manto místico, mas é em realidade um vestido que era da minha mãe, um vestido libanês de gala. E aí, quando você coloca esse manto, parece um ser místico, que tem muito a ver com os quadrinhos e os quadrinhos poéticos aos quais, para os quais eu venho dedicando o meu trabalho, e a dissertação de mestrado tinha a ver com esse desvendar dos quadrinhos poéticos, tendo a ver com os quadrinhos poéticos filosóficos, de uma reflexão mais ampla, que tem a ver com os koans budistas. Eu fiz toda essa mistura, essa miscelânea acadêmico-artística para a minha defesa de mestrado, e apresentei a HQ, Koânica HQ ao vivo, no dia da defesa, que é essa aqui. Eu usei essa roupagem com esta máscara aqui, que eu
fiz na época da faculdade. E esta máscara ela tem uma tela de galinheiro no meio de um tecido e esse papel grosso pintado que dá a moldagem, né? Inclusive foi graças à ideia, a tela do galinheiro como moldagem, foi uma série de máscaras e trabalhos que eu fiz grandes até, pinturas como se fossem rostos, olhando em 4 sequências de um lado para o outro. Na época da faculdade também, impulsionado, a ideia foi dada pelo professor Milton Sogabe, que foi meu professor de artes na faculdade, na época da minha licenciatura plena. Então, pegando um pouco de cada gancho, eu fiz o mestrado, e no mestrado, no final, eu resolvi fazer essa apresentação cônica e entregar um fanzine, que é esse aqui. Aqui vocês têm um boneco dele, né? O boneco vocês verem que estão coladas as páginas, né? A montagem foi manual, para ficar pronto, usando uma HQ minha, na verdade um conto de HQ, um conto fantástico, né? Filosófico, com um texto, contextualizando tudo, e mais uma HQ do Chalberto, e esses 2 itens compuseram esse fanzine entregue no dia da defesa, junto com a minha HQ ao vivo, ou HQ cônica. Então eu apresentei uma HQ cônica ao vivo, entregando o fanzine junto da dissertação de mestrado, que depois foi inclusive inserido na minha versão impressa, que está na biblioteca da Unesp, né? A minha dissertação de mestrado tem dentro dela acoplado o fanzine entregue no dia da defesa. E essa máscara eu a mantive, não uso, mas fica como eu a coloco na parede aqui no meu escritório, né? Junto com parte, isso que vocês estão vendo é parte da minha biblioteca Zine. Então tem aqui essa máscara que tem toda essa explicação. E mais um detalhe interessante: a máscara, aliás, a dissertação de mestrado junto com essa apresentação rendeu 1 hora de programa radiofônico ao qual eu fui convidado na Universidade Federal de Goiás em 2000, né? E lá, junto com a Adriana Furtado, eu acho que esse é o nome dela, pelo que eu me lembre, radialista, né, da UFG, ela me convidou e fizemos 1 hora de programa radiofônico e transpus as 2 HQs, a minha, que é um conto ficcional, e a do Chalberto. Eu transpus para HQ radiofônica, tendo escolhido algumas músicas também, e fiz o programa de rádio com auxílio dela. E esse programa ficou gravado, e eu fiz a fita Zine HQ, que é essa aqui que vocês estão vendo na época, né? É uma fita cassete, junto com a capa, e nela inseri a explicação e também as 2 HQs, o meu conto e a do Chalberto, né? Depois, com o avanço da tecnologia, eu tendo comprado um computador, eu fiz em CD, a versão CD, então a versão cassete, né? A versão cassete Zine e a versão CD Zine com o mesmo teor, o mesmo material. Vocês estão vendo aqui a capa e a parte interna. Ambos estão numa plataforma, vocês vão poder ouvir o programa de rádio caso queiram, vou deixar a descrição, né? E só para deixar essa explanação desse fruto todo, né, que foi gerado a partir das minhas criações em disciplinas artísticas na Faculdade de Artes, e depois no meu mestrado, né, tendo criado essa máscara, tendo feito a apresentação cônica, né, e atualmente apresentando o Gazine, que é sobre fanzines, tendo feito um projeto e pedido para o Luiz Fers para executá-lo, que era o meu projeto inicial. Fiz os esboços, né, e expliquei para ele dinossauro, herói, etc. E ele fez esse protótipo aqui que estou usando como máscara Zine para o pessoal que entenda melhor porque eu utilizo essa máscara, né? Inclusive pelo motivo paratópico do fanzine, né? Do fanzinato. Então, alguns gostam da máscara, outros
não gostam, acham até ridículo, mas não tem problema. O ridículo faz parte do ser humano enquanto ele integra um conhecimento mais amplificado, né? Então, quando a gente não entende a conceituação ou a contextualização, muita coisa parece ridícula, até para mim. Aquela máscara anterior que eu colocava na testa era ridícula mesmo. Essa que eu acho mais apropriada. Inclusive vai ter uma segunda máscara que eu ainda vou produzir para alternar entre essa e a outra no meu Gazine, dando essa paratopia existencial em que os fanzines e eu mesmo como um fanzineiro existo paratopicamente em paralelo, ou seja, em paralelo à realidade artística do nosso país e do nosso planeta e dessa mídia artística do fanzine, né? O fanzine é uma mídia artística porque é uma revista independente que você pode elaborar até em outras plataformas, né? Até mesmo indo para a internet, criando conceitos que jamais foram criados e livres do cerceamento e imposições do mercado, porque não visam lucros. Então, aqui está a minha explicação dessa máscara Zine com outros adendos que eu quis pôr para que vocês entendam melhor. Agradeço esse Gazine sobre a máscara Zine e os fanzines que eu fiz para o mestrado e para o programa radialístico em cassete Zine e CD Zine.